Nós queremos começar essa manhã. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a sua história de vida? Qual é a sua história? Ou como ela será contada pelas pessoas? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, pensa nesse tempo. 2 Coríntios, capítulo 3. Amém? Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por meio de Cristo, que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto, em 2 Coríntios, escrita à igreja de Coríntios, fala a respeito do ministério da nova aliança. Às vezes, a gente se depara com muitas pessoas indicando outras pessoas, não é assim? E ele começa a questionar o seguinte: você ainda precisa de carta de recomendação? Você necessita que alguém recomende você? Ou você é uma carta viva? Ou você é a sua própria recomendação? Ele não está tratando aqui no aspecto de prepotência, de achar que nós somos alguma coisa, até porque a palavra do Senhor fala: não pense de si além daquilo que convém. Então, todo mundo que pensa muito a respeito de si, na verdade, é porque ele não sabe nada além dele mesmo. Porque quando ele fala assim, olha, não que eu seja capaz, ou você seja capaz de fazer alguma coisa por você mesmo, mas é porque existe alguém que está com você que te capacita. Então, nós somos aquelas pessoas que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. As pessoas a todo momento estão nos olhando e estão fazendo uma leitura a respeito da minha vida e da sua vida. Você já parou para pensar isso? E às vezes tem algumas pessoas que falam assim, não, mas é porque as pessoas se preocupam demais com a vida dos outros. Não, é porque as pessoas buscam referências para que elas possam seguir. E nós fomos chamados em Cristo para que a gente possa ser o quê? Referência na vida das pessoas. Eu quero iniciar esse momento, e esses dias eu fiquei muito pensativo a respeito disso, quando Deus estava ministrando, porque um tempo nós fomos falar a respeito de uma pessoa, a respeito de um ancião, e as recomendações, aquilo que foi dito a respeito da vida dele é o seguinte: esse homem, ele não é conhecido pelos seus grandes sermões, ele não é conhecido pelos seus longos discursos ou a sua eloquência no falar, mas ele é conhecido pela vida que ele levou durante todo o tempo. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque às vezes a nossa tendência é querer impressionar as pessoas. Você vê algumas pessoas se apresentarem
E a gente fica até meio que intimidado, né? Ela fala, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo outro, sou aquilo outro, sou aquilo outro. As pessoas têm a necessidade de se apresentar como um grande currículo, com uma grande capacidade a ponto de impressionar as outras pessoas. Mas quando a gente fala a respeito de homem e de mulher servo, essa frase que foi dita a respeito desse homem me fez muito pensar, que ele não é conhecido pelo seu currículo, ou por aquilo que muitas vezes as pessoas tentam impressionar, os belos sermões, a sua eloquência. Não é isso que fez dele um homem de respeito, uma pessoa de honra, mas pela sua vida, o seu modo de viver. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente começa a quebrar algumas coisas, que às vezes a gente tenta impressionar com as nossas palavras. E Deus tem trago uma série de mensagens a respeito disso durante esses dias. Domingo passado, compartilhei que Salomão, a rainha de Sabá ficou surpresa com a vida de Salomão, quando ela olhou em volta dele, o tanto que as pessoas eram abençoadas, o quanto que as pessoas se vestiam bem, o quanto que as pessoas eram felizes. Então, a nossa vida ela vai ser marcada muito mais, ou na verdade, por aquilo que é a nossa vivência, aquilo que são as nossas experiências, e não o nosso discurso. Os antigos, eles levavam muito em conta a questão da história. Como é que as pessoas, principalmente numa história, numa cidade pequena, as pessoas chegam e falam assim, você é parente dos Oliveiras? Você é parente da família Silva? Você é parente, você é neto do senhor João? E as pessoas levam essa coisa, como principalmente, às vezes, nas cidades mais interiores, como uma coisa muito séria. A história daquela família. Por outro lado, as pessoas falam assim, não, aquele ali é daquela família onde teve o quê? Tragédia, onde teve pessoas corruptas, Então as pessoas levam muito em conta a história, o histórico. Quem já se deparou que as pessoas olham para você, você é filho do fulano? E aí você vai lá e tem uma outra recepção somente porque você é filho daquela pessoa. Mas pela história daquela pessoa, por aquilo que aquela pessoa construiu no decorrer da vida. Uma das grandes recomendações para os mais antigos era o quê? Não suje o nome da sua família. Preserve o nome dos seus avós. Quem nunca ouviu a sua mãe ou seu pai falar, cuida do nome do seu avô, porque ele sempre foi conhecido como um homem de honra. Então essa questão da nossa história, ela é muito forte e a gente precisa levar em conta isso. E às vezes as pessoas querem viver simplesmente naquilo que são as suas apresentações. Mas, na verdade, nós vamos ser conhecidos com aquilo que são as nossas vivências. E ele diz o seguinte, olha, não que eu seja capaz, mas é porque quem está em mim me capacita. Então, você é carta lida. Por mais que às vezes você fale assim, não, mas eu não me preocupo com isso, as pessoas estão te lendo, as pessoas estão te observando a todo momento, porque você tem um nome a zelar. Amém? Até aí tudo bem? E quem é o nome? Você é filho de quem? De Deus. Então as pessoas, elas vão conhecer a história de um Deus vivo através da sua vida. Amém? Então é o seguinte, lá em João 14, diz o seguinte, quando o Senhor começou a falar para aqueles homens, se você não quiser abrir, basta anotar, diz o seguinte, que o coração de vocês não fique angustiados, vocês creem em Deus e creiam também em mim. Aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já não havia te dito, que eu vou preparar lugar e voltarei. Aí ele começa a dizer a respeito de tudo isso. Então Tomé, no versículo 5 do capítulo 14, diz o seguinte, não sabemos para onde o Senhor vai, e como podemos saber o caminho? E ele respondeu, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, fala assim, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta.
Então, quando os discípulos estavam naquela angústia, porque Jesus ia embora, né? Mas ele ia deixar o seu Espírito Santo. Aí Tomé falou assim, não, mas a gente não está entendendo direito. Aí Filipe chega e fala assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Já que você vai, mostra-me o Pai. Gente, a todo momento no capítulo ele está falando assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está falando a respeito de uma transmissão de comportamento. Quem já olhou para alguém e falou assim, você é filho de fulano, não é? É, mas como é que você sabe? Você parece com ele. Até o seu jeito de falar é como ele. E ele pegou e falou assim, Senhor, só mostra-me o Pai, porque se eu ver o Pai, então eu estou tranquilo. E ele diz o seguinte, olha, se você conseguir me ver, você vai estar vendo quem? O Pai. Ele diz o seguinte, há tanto tempo estou com você, Filipe, e você não ainda me conhece? Aí Filipe podia argumentar, falar assim, ué, você eu conheço, mas eu não conheço o Pai. Aí Jesus responde assim, quem vê a mim, vê o Pai. Está entendendo, irmãos? Quem vê você tem que ver, fala assim, o Pai. É uma responsabilidade muito grande não manchar o nome do nosso Pai. É uma responsabilidade muito grande transmitir para as pessoas o comportamento e o coração do Pai. Porque ele diz o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você conseguir olhar para mim, então você vai conseguir enxergar o Pai. Jesus estava falando, eu sou e tenho os mesmos comportamentos do meu Pai. Então, nós como servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, nós temos essa responsabilidade. Irmãos, muitas pessoas querem levar as outras pessoas a fazer um curso, a fazer um estudo bíblico, a ir na igreja para ver o Pai. Muitas pessoas falam assim, olha, você precisa ir lá na nossa igreja, que você vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você foi convidado a estar num ambiente como esse, com esse tipo de convite. Vai lá que você vai ter uma experiência com Deus. Não é assim que as pessoas convidam? Vai lá que você vai ver o que é poder de Deus. Você vai receber uma palavra abençoada, você vai ser ministrado por um louvor. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se essas pessoas encontrarem com você e ter um encontro com Deus? E se essas pessoas se relacionarem com você e passar a ter um relacionamento com o Pai? Amém, irmão? Você está entendendo? Porque às vezes a gente fica querendo levar as pessoas a conhecer o Pai. A gente fica tentando apresentar o Pai para as pessoas. Mas na verdade as pessoas têm que ver o Pai em nós. E como? Na nossa história. As pessoas têm que olhar para você, e muitas vezes eu lembro que uma vez eu fui numa reunião, e aí estava lá uma entrada assim, livro para assinar as autoridades naquele lugar, assinava naquele canto. Aí passou um rapaz lá, e foi lá assinar o livro. Eu falei, mas deixa eu te falar, isso aí é para autoridades. Olha, eu sou autoridade eclesiástica. Eu falei, nossa, mas a necessidade de... Aí eu fiquei pensando, na verdade, não é eu que falo a respeito de mim. São as pessoas que fazem uma leitura a respeito de mim. E olha para a sua vida e vê que você tem o quê? Autoridade. Tem muitas pessoas em crise porque elas acham que as pessoas não têm reconhecido ela como o quê? Autoridade. Dentro da igreja, dentro do trabalho, as pessoas falam assim, as pessoas não me reconhecem. É claro. É porque quando ela olha para você, ela não vê aquilo que você deseja ser, aquilo que você apresenta a ser. Então tem muitas pessoas que são tidas como pessoas normais, dentro do ambiente, inseridas dentro do ambiente, e de repente naquele ambiente ela se torna o quê? Uma referência. Tem outras que são apresentadas a você como uma referência, e de repente ela se torna mais uma. Entendeu a diferença? Porque na verdade, as pessoas reconhecem em nós a autoridade do Pai, ou deveria reconhecer.
E essa é uma reflexão que eu quero que você tenha essa noite. As pessoas vão ter um encontro com o Pai quando se encontrarem com você. Qual tem sido a sua história? Você vai ser conhecido pelo seu discurso ou pelo seu estilo de vida? Qual tem sido a sua história? Algumas coisas tem que se identificar que nós somos dele. Então, quando você olha para uma criança e você fala assim, é a cara do pai, é porque ele aprendeu a fazer algumas coisas igual o pai. Então, ele tem alguns comportamentos, e aí você olha para a pessoa, encontra ela em lugares distintos, você fala assim, gente, eu sabia, porque até o seu jeito de falar parece com o seu pai. Rapaz, você é filho do fulano, você é filha da dona fulano. Então, algumas coisas na nossa vida a gente precisa avaliar se nós temos esse comportamento, se as pessoas conseguem ver isso. Algumas coisas, por exemplo, lá em Mateus, você não precisa abrir, que eu vou só citar 5,37, tem uma marca do Pai. Lá ele fala assim, seja seu sim ou seu não. Então as pessoas vão conhecer você e vão reconhecer o seu Pai, porque eles vão saber que você só tem uma palavra, ou é sim ou é não. Isso não tem a ver com brutalidade, porque tem gente que fala assim, quando eu digo uma coisa eu não volto atrás. Não. Isso tem a ver com posicionamento. Isso tem a ver com pessoas que não andam em cima do muro. Tem muitas pessoas que são em cima do muro. Sabe aquela que quer agradar todo mundo? Tem gente que fala assim, eu vou em todas as religiões, onde me convidar eu vou. Eu vou em todo lugar. Não, irmãos, tem a ver com uma postura. As pessoas têm que saber qual é a sua postura perante uma decisão. Porque Deus não trata com pessoas omissas, pessoas que não se posicionam para não ferir ninguém. Ah, não. Sabe aquela coisa que a pessoa fica ali querendo fazer a média com um e com o outro? Então a primeira marca fala assim, seja sim ou não. Efésios 4:29 tem uma outra coisa que é a marca do Pai que tem que estar na sua vida. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra do Senhor diz que Samuel, tudo o que ele falava era aproveitado. Então, da nossa boca tem que sair palavras que revelem o comportamento de quem é filho do Deus Todo-Poderoso. Então, lá em Efésios ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. Aí, quando a gente começa a discorrer dentro disso, essas coisas têm que estar presentes nas nossas vidas. Amém? Fala assim, eu preciso ter marcas na minha vida que me identifique de quem eu sou filho. Quando a gente olha lá no sermão, outra passagem muito interessante, Mateus 5, que ele fala a respeito de aquele que é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Os mansos, os humildes de coração, os pacificadores. Essas marcas estão fazendo parte da sua história? Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa humilde? Você é aquele que pacifica? Ou você é aquele que autentica a desordem? Aí ele fala assim, porque esses serão chamados filhos de Deus. Você sabe quanto que as pessoas vão olhar para você e ver que você é filho de Deus? Quando você carregar essas marcas. Quando ele olhar para você e falar, você é manso, você é humilde, você é pacificador, você tem só uma palavra, ou é sim ou é não. Da sua boca eu nunca ouvi falar algo ruim. Eu me lembro uma vez que eu fiz um curso, fiquei 10 dias em Sorocaba, né? Fiquei muitos dias lá em Sorocaba, e o meu professor, ele só falava palavrão, ele já dava bom dia falando palavrão. Esse povo meio paulista, o vocabulário deles é de palavrão. Bom dia, porque papapá. Aí, quando foi chegando ali para o 7º dia de curso, ele, para me elogiar, ele falou outro palavrão. Rapaz, eu estou te observando. E eu vou te falar uma coisa. De todo mundo que está aqui,
Você não falou uma palavra errada. Você não xingou nada. Você não falou nada assim. Rapaz, eu tenho que aprender com você. Eu estou te observando desde o primeiro dia. E eu fiquei pensando, Deus, quando que eu ia imaginar que alguém estaria analisando o meu vocabulário? Então fala assim, eu sou carta viva. As pessoas estão fazendo uma leitura ao meu respeito. Você sabe por que tem muitas pessoas que ainda não conheceram o Pai? Por que você acha? Porque não vem na igreja? Ah, porque não vem na igreja. Não, irmãos. Por quê? Porque elas não conseguiram ver o testemunho do Pai na vida de muitos. E a gente fica lá esforçando, tentando levar o povo para a igreja. O povo não precisa vir para a igreja. Ele vem para a igreja a partir do momento que ele vê o Pai. Aí ele quer entrar nessa família. Aí ele vem. Mas o primeiro encontro é com você. O primeiro encontro que as pessoas vão ter com Deus é através do meu testemunho. É através da minha vida. Amém? Outra coisa, fala assim, como a minha história está sendo contada pela vida dos outros. Tem um texto que as pessoas usam lá em Marcos. Quando Jesus estava pregando para os seus conterrâneos, eles estavam admirados. Aí, de repente, descobriu que ele era filho de um carpinteiro. E aí eles falaram, não tem condição, filho de um carpinteiro não dá. Ah, não. Aí Jesus falou assim, que o profeta não tem honra dentro da sua casa, né? Aí tem muitas pessoas que usam isso para falar assim, não, sabe por que lá em casa ninguém me respeita? Porque a Bíblia já diz que o profeta não tem honra dentro da sua casa. Não, irmãos, mas deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas podem até ter duvidado. As que creram receberam milagre. Mas Jesus continuou dando testemunho. Essa é a diferença. Então, quando alguém vinha assim, não, pastor, sabe o que é? É porque o profeta não tem honra na sua casa. Está errado. Não usa desse argumento para ser um mau testemunho. Porque mesmo que as pessoas não acreditarem, elas não vão ter nada para falar a seu respeito contrário à sua atitude e ao seu comportamento. Então, caia por terra isso. Tem muita gente que fica defendendo. Eu já vi muitas pessoas específicas aqui, me falta honra. Mas sabe o que é isso? O profeta não tem honra na sua casa. Não, irmãos. As pessoas podem até a princípio duvidar. Mas o seu testemunho nunca vai ser contrário ao testemunho do Pai. Amém? Então as pessoas ficam colocando isso, às vezes, esse versículo para poder se justificar. Mas eu vou te dar um outro versículo que está lá em Atos 2,47. A Bíblia fala que quando a igreja foi se consolidando, foi crescendo, fala assim, eles caíam na graça de todos. Irmãos, filho de um Deus Todo-Poderoso. Fala assim, tem que cair na graça de todos. As pessoas podem até, mas elas não vão ter o que falar. Contrário àquilo que são as características de Cristo na sua vida. Elas podem até odiar, falar, eu detesto o crente, não tem problema. Mas eu também não tenho nada para falar contrário à vida dele. Então, o Senhor realmente, Ele traz isso sobre a nossa vida de uma forma muito clara. O nosso testemunho é visto por todo mundo. Tem muitas pessoas que você não sabe, principalmente depois das redes sociais, mas elas te acompanham. Elas observam o que você posta. As pessoas postam lá suas crises, seus comentários, seus questionamentos, suas bobeiras, aqueles vídeos que não tem nada a ver. Existem pessoas que estão te olhando. Amém? E que vergonha, tem pessoas que postam as coisas assim, não acredito. Não é possível. Ele mesmo está comprometendo com as postagens que está fazendo. E aí você pensa assim, uma foto, uma piada. Irmãos, tem cristão que tem coragem de postar falando mal da igreja. Aí eu falo assim, Deus, eu ia brincar aqui, mas como também está
filmando, mas ele fala, só pode estar tonto. Porque alguém faz uma piadinha de Deus, aí vai lá o crente e posta porque achou engraçado. E depois quer que as pessoas sejam impactadas, não condiz. Principalmente depois das redes sociais, você postou uma coisa lá, você fez um comentário. Eu lembro quando eu fui abrir o Facebook, aí a Lorena falou, cuidado, porque eu era meio assim chucro, né? A Lorena falou, cuidado, porque tudo que você comentar, todo mundo vai ver e dá maior briga. E eu fiquei com medo. Acho que eu abri o Facebook nesse trauma. Falei, gente, lá atrás, viu, irmãos? Eu não sou tão antigo assim não, mas eu já tenho Facebook há muitos anos. Já. Uma hora que eu abri, eu ficava pensando assim, se eu postar alguma coisa, então todo mundo vai ver, porque eu pensei que era um grupo de opiniões, da forma com que ela me apresentou. Então você postava uma coisa e entrava, mas é isso mesmo. As pessoas estão se revelando através das redes sociais. Gente que às vezes dentro da igreja, você olha assim para ele, você pensa até que você vai ser arrebatado, mas quando você abre as redes sociais dele, você fala, meu Deus, está tudo errado, está tudo complicado. Aquelas ovelhinhas bonitinhas assim na igreja, nas redes sociais está tudo sem lã. Os homens bravos que vai lá e briga, discute. Irmãos, nós estamos escrevendo uma história. Amém? E as pessoas estão lendo a cada dia a nossa vida. Eu não me preocupo com o que os outros falam. Tudo bem, mas você preocupa com a imagem do seu pai? Você preocupa com aquele que você levanta bandeira? Porque os outros levantam bandeiras que não têm nada a ver e morrem por ela. Então, como as pessoas contam ao seu respeito? Sabe por quê, irmãos? Porque se essas características não estiverem na sua vida, minha irmã, meu irmão, você é apenas mais um adepto a uma religião. E se tem uma coisa que eu não gosto, que a gente não gosta aqui, é religioso. Porque o religioso mata. O religioso é como o torcedor fanático. E talvez ele deixe de torcer por um time para torcer por uma religião. Mas na verdade ele não tem comprometimento com ela. Porque a religião não é uma defesa, ninguém precisa ficar em defesa da fé. Não, em testemunho do Evangelho. Eu entendo que as pessoas vão encontrar o Cristo, vão saber a respeito de Deus na minha vida. Amém? Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunho. Nós somos rodeados de muitas pessoas que querem ver o Pai através da sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Atos 17:30 que Deus perdoa o nosso tempo da ignorância. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um tempo da ignorância. Quando eu olho para trás, e se você olhar para trás, você vai ver que você fez muitas coisas erradas. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, você é ex o quê? Eu falei, como assim? Ele falou, porque todo mundo que diz que é crente é ex alguma coisa. Eu falei, como assim? Ele falou, ex-drogado, ex-ladrão, ex-viado. Aí eu olhei para ele e falei, que isso, cara? Ele falou, todo mundo é ex alguma coisa. Eu falei, entendi. Falei para ele, o que eu entendo é que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Então eu fazia parte dos doentes, que precisam do Senhor, que precisam de cura. Mas Deus nos perdoa, irmãos. Apaga o nosso passado, apaga as coisas erradas. Só que o seguinte, ele fala assim, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora você já sabe. Você já sabe que as pessoas vão encontrar Deus na sua vida. Você já sabe que as pessoas vão te analisar. E não tem jeito de você fugir disso. Você já sabe que por onde você passar, as pessoas estão falando assim, ele parece com o seu pai. Quando a gente olha a vida daquele homem, Pedro, né? Estava lá na fogueira. Como é que foi a história dele? E aí de repente, lá em Mateus 22:54, vamos concluir com esse. Não. Enfim. Não é Mateus, não.
22. Mas enfim, quando os discípulos de Jesus foi lá, foi crucificado, aí está lá Pedro. Aí alguém olha para ele e fala assim: ué, você é um deles. Ele falou: não. Não, mas você se parece com ele. Não foi assim? Não, mas você fala como ele. E ele: não. Aí o galo. Sabe o que eu estou te falando com isso? Às vezes, a gente fala que é dele, mas algumas atitudes nossas o faz negar. Mas as pessoas sabem que a gente é. A gente sabe, é aquela piada, eu vou fechar com ela. É aquela piada daquele homem, daquele pastor desviado, que aí ele chega lá no boteco, numa cidadezinha longe, e aí ele vai e fala assim: me dá uma pinga aí. Aí a hora que ele vai pagar, aí ele fala: quanto que é? Aí o garçom fala assim: não, pastor não paga não. Aí ele identificou na hora que ele era um homem dele. Mesmo ele tendo atitudes que negavam. Ou aquele outro que estava lá, esse foi verídico. Foi não. O cara está lá, bebinho. Aí o outro aparece endemoniado e começa a dizer assim: vem cá, ué, você não é dele? Já viu essa? Vem me tirar daqui. E falou: meu Deus amado. Testemunho. Aí ele naquele desespero olhava, o endemoniado rugia para o lado dele: tira eu daqui, ué. Aí ele teve uma solução. Ele olhou e falou assim: orar eu não vou orar, eu estou sem autoridade. Ele falou: eu não. Você entrou aí sozinho, você vai dar um jeito de sair, não vou te tirar não. O que diz? Eu fiquei pensando assim, em alguns momentos na nossa vida, a gente não tem sido um bom testemunho. Algum momento no nosso comportamento, nas nossas postagens, no nosso discurso, talvez a gente não tenha revelado aquilo que vem, aquilo que é a nossa origem, que é Cristo. E mesmo nesse momento, as pessoas reconhecem que você é de Cristo. Só que aí é o seguinte, você fala como ele: não. Você já viu o desviado querer ir para balada? Todo mundo olha para a cara dele e vê que até para dançar ele é diferente. Ele não tem o jeito. Já viu um jovem quando vai lá para a balada, sai, desvia do caminho, quer fumar? Até o jeito de segurar o cigarro é diferente. Aquilo lá engasga, disfarça para o canto. Ele não é para aquilo, não foi para aquilo que ele foi chamado. Tudo que ele vai tentar fazer, o povo fala: não. Então, meus irmãos, qual é a sua história? Como é que as pessoas vão te conhecer? Como é que as pessoas vão te reconhecer? E eu queria que a gente pensasse essa manhã. E que você buscasse no seu momento de intimidade com o Senhor, falar: Senhor, quais que são as características do Senhor na minha vida? Assim como eu herdei algumas do meu pai, que às vezes o pessoal fala: você fala igual o seu pai. Eu falo: não é possível. Você é filho do seu Valdemar. Mas você parece com ele. Rapaz. Aí a Lorena às vezes olha para mim e fala: o seu Valdemar. Eu falo: não é possível. Porque algumas coisas estão aqui. Entendeu? Então quero te perguntar uma coisa, antes da gente orar. Quais as marcas do Cristo são visíveis na sua vida? Mansidão, porque ele é manso. Ele fala: aprendei de mim, porque eu sou manso. Aí ele fala assim: mas eu sou humilde também. Aí ele fala assim: mas vocês alcançarão descanso na vossa alma. Sabe o que é isso, irmãos? A gente não precisa de ser reconhecido por nós mesmos, mas nós precisamos fazer conhecido o Cristo através de nós.
Em nome de Jesus. E eu quero orar nesse dia, para que você, em nome de Jesus, seja conhecido pelas pessoas como filho do Cristo, como aquele que leva no seu corpo e nas suas atitudes a marca de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Sabe, a sua família, os seus amigos, no seu ambiente de trabalho, eles vão ter um encontro com o Pai, porque eles se encontraram com você, que é o filho, que é a filha do Pai Todo-Poderoso. Amém? E as pessoas não vão falar assim, eu quero ir na sua igreja. Eles vão falar assim, eu quero essa mesma coisa que tem na sua vida, que eu nem sei o que é, mas eu sei que faz com que você seja diferente e diferença nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, eu tenho uma história e eu quero construir uma história de vida com o Senhor. Coloque em mim as suas marcas. Eu sei que existe uma nuvem de testemunho nos observando. O que eu falo, os meus posicionamentos, as minhas reações, mas eu quero ter um bom testemunho. Eu quero ser a revelação do Senhor. Que as pessoas olhem para mim e vejam a Ti. Que as pessoas olhem para as minhas atitudes e vejam a Ti. Em nome de Jesus. Amém.